Olá! Talvez você já tenha percebido que na jornada de despertar existe um momento que acaba se tornando inevitável, que é o encontro com o perdão. Em dado momento da sua jornada, você vai encontrar camadas inconscientes que vão te colocar frente a frente a situações em que você precisa olhar, perdoar, liberar e soltar. Aqui é a Vivi Varaldo, eu sou psicóloga, escritora e terapeuta holística na Matrix, mas nesse espaço eu utilizo para falar sobre espiritualidade como um movimento de alcance do meu propósito de alma aqui na Terra, para tornar o seu caminho como um guia mais leve e amoroso no seu caminho de despertar. E quando eu falo de perdão, eu não falo dessa ideia rápida, moralista ou superficial de eu vou deixar pra lá. Isso, eu superei. Tem muita gente que fala superei. Eu não guardo mágoa dessa pessoa. Mas que em camadas e várias camadas do seu inconsciente, essa dor, esse trauma, essa ferida, ela ainda transborda vibracionalmente na sua vida. E o resultado disso pode ser uma vivência menos amorosa com o seu processo, nos seus caminhos também. A vida fica mais dura. Você fica mais enrijecido e isso acaba tornando o processo de viver mais desafiador, com muitos empecilhos no meio do caminho. E essa não é a energia, não é a vibração que a transição planetária está pedindo dos nossos corpos aqui. Quando eu falo de perdão, eu falo de um movimento mais profundo, quase celular. Um movimento que acontece no corpo energético, no inconsciente, nas linhas do tempo da sua alma. Nós precisamos encarar o perdão no despertar espiritual como uma tecnologia. Ele atua como uma espécie de liberação vibracional, um desatar de nós internos que segurava a nossa vida em lugares onde a gente já não cabia mais. E quando esses nós começam a se desfazer, tudo começa a se movimentar de forma externa na nossa vida. Na consciência da nova Terra não existem mais espaços para carregarmos pesos antigos, pesos que não são só emocionais, mas também vibracionais. Na transição planetária, essa energia ela está pedindo mais leveza, está pedindo mais presença do nosso corpo. Está pedindo que pessoas vivam a partir do coração e não das feridas. E o perdão, ele traz exatamente isso, um portal que nos tira da frequência da dor e nos coloca na frequência da criação, da abundância, da lucidez e da verdade, da nossa verdade. Perdoar não significa justificar o erro que o outro fez. Não significa concordar. Não significa apagar a história que aconteceu na sua vida. Significa reconhecer isso aconteceu, mas eu não carrego mais esse peso no meu corpo. E isso só vem através de uma escolha consciente. Uma das maiores confusões sobre o perdão é achar que ele exige a presença da outra pessoa. Mas no despertar você percebe que o perdão nem é sobre o outro, mas é sobre você, é como você reagiu frente à situação que passou e a vibração que você carrega em relação àquela situação específica que ficou marcada na sua história, nas suas linhas do tempo dessa vida. O perdão é uma reorganização interna. É a decisão de não continuar deixando que uma marca antiga defina a sua vibração de hoje. Não é para livrar a pessoa da responsabilidade, é para libertar você da prisão emocional e energética que aquilo criou em você naquele momento da sua vida. E é impressionante, quando a gente libera uma dor que estava presa, o corpo ele respira, o peito abre, o campo energético fica mais luminoso, você se expande. E é como se a alma finalmente tivesse espaço para florescer. O perdão, ele na verdade acontece em camadas, não é de uma hora para outra. As pessoas entram em sofrimento porque acham que já deveriam ter perdoado, quando na verdade o perdão real é um espiral. Não um evento, não é algo que você acordou e de repente, nossa, perdoei, né? Isso vai acontecendo em camadas e a gente precisa vivenciar isso dia após dia, com consciência e principalmente com uma escolha interna de querer perdoar. O perdão, ele começa com uma decisão interna de querer perdoar.
E depois, os próprios movimentos internos, eles vão acontecendo, nos mostrando, através de insights que vamos tendo, dos sonhos lúcidos que a gente vai acessando a níveis inconscientes, de situações sincrônicas na vida, que vai colaborar para a dissolução dessa dor e dessa ferida interna que está impedindo que o perdão aconteça. Aqui eu gostaria de trazer algumas camadas, que eu consegui identificar para que esse perdão aconteça. Uma das camadas é a camada mental, que é quando você entende racionalmente que algo não precisa mais te dominar, que aquele sentimento, aquela emoção não precisa mais te dominar. A outra camada é a camada emocional, que é quando as nossas emoções relacionadas ao acontecimento, elas começam a se dissolver, quando o corpo ele não reage mais da mesma forma. O que você sentia quando aconteceu? É raiva, nojo, medo? Como que o seu corpo reagia? E como que ele reage à situação agora? Uma outra camada é a camada energética, que é quando a memória deixa de puxar a sua vibração para baixo, quando o magnetismo muda frente à situação. E isso acontece no campo sutil, que é possível você sentir no seu corpo físico. Existem também as camadas inconscientes, que é quando o que estava escondido para padrões, traumas, contratos antigos finalmente se revelam. Para serem liberados, você toma uma consciência de uma repetição de padrões, seus padrões internos, e a gente só consegue fazer isso com uma habilidade desenvolvida que é a humildade espiritual, dentro daquele processo de que se olhar entendendo que sempre vai ter algo para ser trabalhado ali dentro do seu interno. E existe também a camada da alma, que é quando você reconhece que cada experiência foi parte do seu caminhar evolutivo. Mesmo que tenha sido dolorosa, você entende, compreende a nível de alma que aquela situação, ela foi para o seu bem e o bem maior. Foi como a vida encontrou uma brecha para te mostrar alguma coisa a respeito de você mesmo e daquela relação que estava se compondo ali naquela ocasião. E é justamente na transição planetária que todas essas camadas estão sendo aceleradas. Estamos recebendo novas frequências, mais altas, mais luminosas, e essas frequências empurram para fora tudo aquilo que está desalinhado. Por isso, às vezes, o perdão ele chega como um tsunami interno, como se todas as situações velhas, antigas, voltassem à tona para serem vistas, mas dessa vez vistas com um coração mais desperto, mais amoroso, mais afetuoso. Um coração aberto para olhar aquela situação através de uma nova perspectiva. E por que é tão desafiador a gente conseguir acessar esse sentimento de perdão? Por que o perdão ele é tão desafiador da gente acessar? Porque o perdão, ele não é algo que vem do ego, é um ato que vem da nossa alma. O nosso ego, ele quer justiça, reconhecimento, explicação, reparação, entra num processo de comparação. E a nossa alma, ela busca por liberdade. E enquanto a gente estiver no ego, o perdão, ele dói. Mas quando você acessa a alma, o perdão, ele vira uma libertação natural, uma expansão de si mesmo. Aqui eu trago algumas práticas simples que você consegue implementar no seu dia a dia já a partir de agora, para começar a liberar esses perdões e entrar dentro desse processo. Você vai escolher uma pessoa que você acredita que tenha que perdoar. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente aí o perdão relacionado ao pai, à mãe, pessoas que foram seus cuidadores ou que negligenciaram seus cuidados na infância. Pessoas que não tinham um nível de consciência elevado o suficiente, porque também estão passando por um processo de aprendizado aqui na Terra, de tratar você como o ser humano maravilhoso que você é. E a gente entra nesse estado de indignação interna, por ter sido tratado de uma forma que a gente acredita que não era o mais compatível com que o nosso corpo, o nosso emocional e espiritual, o ser que somos aqui, mereciam ser tratados. Pode ser um gestor, um amigo que passou pela sua vida. O primeiro processo para perdoar é esse reconhecimento. É olhar para essa pessoa e falar assim, eu preciso perdoar essa pessoa. A negação,
ela acaba prendendo a gente nesse sistema vibracional e a verdade, ela nos liberta. Depois, em um momento de solitude, você vai fechar os seus olhos e vai pensar nessa pessoa, lembrar dessa pessoa. Não precisa ser da situação em específico, mas quando você pensa nessa pessoa, quais órgãos, quais lugares do seu corpo reagem? O nosso corpo, ele guarda as memórias. E quando você para perceber e trazer consciência para o seu corpo onde aquela pessoa ainda faz o seu corpo reagir, isso traz uma maior consciência para o momento presente, para os seus sentimentos. E a transição planetária, a nova Terra, ela pede corpos que se permitam sentir para transmutar. E respirar e olhar para isso com consciência no nosso corpo é abrir um espaço para que essas dores elas possam sair. O nosso corpo ele é muito sábio, então quando a gente já intenciona, já coloca uma intenção, respira, esse sentimento ele já vai se dissolvendo, ele já vai se diluindo pela sabedoria desse nosso corpo aqui na Terra. Quando você fechar seus olhos e identificar o lugar que essa situação, essa pessoa ainda reagem no seu corpo, você vai tomando essa consciência, respira bem fundo e repete. Eu não carrego mais isso. Eu devolvo para a consciência que sabe o que fazer com essa emoção, com esse sentimento, com essa vibração que eu não quero mais na minha vida. O próximo passo é entender e honrar o aprendizado. Você é quem é porque passou por tudo isso. Houve um caminho. Então você precisa encontrar uma forma interna de honrar esse caminho. Se faça a pergunta: o que eu aprendi com essa situação? Levando em consideração aquele sentimento que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, que é a humildade espiritual, de entender que todas as situações em que a gente passa é para o nosso bem e um bem maior. É porque a vida foi a forma que a vida encontrou ali de brecha para trabalhar uma emoção, um sentimento nosso. A nossa vida, ela é um espelho daquilo que a gente precisa passar. Isso, eu estou trazendo uma perspectiva da espiritualidade. E o que pode mudar depois que você consegue acessar esse perdão? Quando você perdoa, algo muito concreto acontece na sua vida. Os caminhos começam a se abrir. É literal. Coisas que estavam travadas começam a fluir. A sua vibração, ela sobe. Você sai da densidade para uma frequência de expansão e amor. Você acessa novos níveis de consciência, porque a mágoa, ela bloqueia a percepção e o perdão desbloqueia a sua visão. A sua intuição, ela fica mais fortalecida. Quanto menos ruído emocional, mais nítida é a conexão com a sua alma. Os relacionamentos à sua volta começam a mudar. Você passa a escolher a partir do amor, não da carência, e atrai relações que te encontram num outro patamar. O seu corpo muda. Dores diminuem, tensões se liberam, o peito se abre, o corpo espiritual ele relaxa e aos poucos o futuro começa a se reorganizar. Você não está mais criando a partir de feridas antigas, está criando a partir da consciência divina dentro de você. O perdão, ele muda suas linhas de tempo, ele te reposiciona no seu eixo. O perdão é uma das formas mais intensas de ascensão. E eu falo que coloca a gente no modo turbo de ascensão. É muito rápido. Porque a alma escolhendo a leveza e o seu campo energético dizendo eu tô pronta pro novo, porque essas feridas antigas, elas não me pegam mais. E a nova terra, ela começa dentro da gente, no coração que tá intencionado de limpar, no corpo que se solta, que se movimenta, na alma que permite viver sem carregar histórias inteiras nas costas. E eu quero que você se lembre sempre disso, que perdoar é um ato de coragem espiritual e humildade espiritual. É um ato de amor por você mesmo. Mesmo que seja um caminho onde você vai olhar as suas dores mais profundas, você vai estar fazendo isso como uma forma de liberar o amor que existe dentro de você. A sua alma, ela já está pedindo isso, porque a gente está no movimento coletivo de transição.
Nós estamos próximos aí de um portal muito importante, que é no dia 12/12. E todos esses movimentos, eles estão acontecendo de forma coletiva. Muitas pessoas estão passando por essas dores internas muito grandes, mas é uma forma do invisível trabalhar para que você tenha a sua ascensão. E existe sempre um caminho muito mais amoroso de fazer isso, que é quando você se permite sentir e deixar a sua alma falar por você mesmo. Ela tenta isso o tempo todo. No próximo vídeo eu vou deixar um presente para você, que é uma meditação conduzida com Theta Healing, que é uma das minhas terapias energéticas voltada para o perdão. Então, se você ainda não segue aí, lembre-se de seguir e ativar as notificações para que você receba antes desse portal do 12/12 essa bênção que é conseguir perdoar e liberar essas pessoas que fizeram parte da sua vida e de que de alguma forma colaboraram com o seu processo de aprendizado aqui na matéria. Me conta aqui nos comentários também o que tem sido desafiador de acessar para que você consiga perdoar as pessoas que passaram pela sua vida. E como que isso tem impactado no seu dia a dia? Eu desejo do fundo do meu coração que o seu caminho ele seja muito leve e amoroso e que a sua ascensão e o seu despertar ele seja carregado de alegria de viver, porque é essa a vibração e a energia que a nova Terra pede dos nossos corpos aqui. Gratidão, um beijo, um cheiro!